Pois é, meus amigos, nós vamos comentar a respeito de um assunto da Adebras dos Estados Unidos, Adebras Madureira em Connecticut. Se você não viu o vídeo, no finalzinho de 2025 a gente falou a respeito dessa igreja e agora chegou mais informações e nós queremos saber o porquê do silêncio que está acontecendo, porquê que não estão sendo transparentes e a grana não está ficando na igreja. É questionamentos que os próprios membros estão fazendo. Por isso eu peço o seu like, seu comentário no decorrer do vídeo. Ajuda a divulgar o nosso conteúdo, porque é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Pois bem, o que deveria ser uma transição pastoral acabou virando um cenário de confusão. Se você não viu o vídeo, eu fiz um vídeo falando a respeito desse assunto e agora o negócio parece que ficou mais inflamado. Por quê? Porque está tendo acusações de sumiço de recursos, intimidação, ou seja, abuso religioso, tentativa de agressão física e, para variar, um rastro de pessoas, de fiéis, deixando a igreja Adebras. Segundo as informações em áudios e prints, tudo começou após aquela convenção que oficializou a transição do pastor Rodrigo para o pastor Charles, aonde uma ata teria sido assinada garantindo a continuidade administrativa da igreja. Porém, poucas semanas depois, o pastor Rodrigo deixou o cargo e a partir daí os problemas começaram a se multiplicarem. E os membros, inclusive, eu recebi recados aqui, prints, e, enfim, conversas, onde fica claro que os próprios membros relatam que valores das contas da igreja teriam sido transferidos para a sede da Adebras. E, detalhe, transferência de grana dessas igrejas sem sequer uma explicação clara ou alguma transparência. Simplesmente fizeram e não deram satisfação, principalmente para os contribuintes. E o questionamento é porque até então a igreja, cada igreja no caso, seria responsável pelas suas próprias administração financeira. De repente, o discurso mudou da noite para o dia. Porque agora, ao invés da própria igreja ficar responsável pelo que entra, pela parte financeira, a coisa mudou, o discurso também mudou e a sede pega tudo o dinheiro. E transparência, zero. Explicação nenhuma para onde vai essa grana e para que fins. É óbvio que nós aqui sabemos, mas os fiéis querem saber, para quê? Estão contribuindo na congregação, não tem melhoras no templo, não tem melhoras no que envolve o patrimônio da igreja e o dinheiro vai para a sede. E quando precisa ajeitar até mesmo um ar-condicionado, alguma coisa, tem que levantar ofertas à parte. Ou seja, aquela velha tática das Assembleias de Deus. E diante disso tudo, o clima acabou esquentando ao ponto dos próprios fiéis relatarem até tentativa de agressão contra os pastores dentro da igreja, meus amigos. É mole. A que nível chegou essa Adebras, fora do Brasil? E o pior de tudo é que ainda você vê vídeo do bispo, lá na Europa, dizendo que tem um campo vasto para o crescimento e que estão conquistando novos territórios na Europa. Mas e como é que fica essa história, meus amigos? Plantar igreja para recolher dinheiro sem dar satisfação a ninguém, esse dinheiro vai tudo para a sede, para a central. No final das contas, no meu modo de entender, estão tirando o povo para otário. Porque o dízimo e a oferta é para beneficiar a instituição local. Mas como tem essa de filial aberta, filial daqui, essas filiais são obrigados a enviar toda a grana para tal sede. E quando precisa na congregação, tem que pedir autorização. Eu digo a verdade, eu não sei como que o povo ainda tolera e ficam dentro desse meio, cara. Sinceramente, essa questão aqui chegou ao ponto de ter agressão. A informação que eu tive, até eu não vou expor aqui, claro, para não arrumar complicações maiores, mas houve agressões físicas contra um pastor no ambiente
do templo. Ou seja, agressões, confusões dentro do ambiente onde deveria ser, né, respeitado, porque é um lugar de culto, meditação espiritual. Infelizmente, quando a igreja vira ringue, algo está muito errado no meu ponto de vista. E você acha que acabou por aí? Não, meus amigos. Tem um outro ponto mais grave ainda, porque envolve denúncias de perseguição interna. Porque pastores ligados à gestão antiga estão sendo pressionados a sair, sobre o argumento de que precisam, né, preservar a família. Enquanto isso, novos nomes estão sendo colocados para que não venha a ter o contraditório. Tudo que a direção tomar, a liderança maior tomar decisões, esses novos que estão fazendo parte da nova diretoria, que estão tirando os antigos para escanteio, não questionam, aceitam tudo. E os antigos percebem que tem alguma coisa errada que não está andando de acordo com o que vinha acontecendo, que é exatamente ser transparente. E segundo as informações, né, essa tal disciplina que estão dando ou pedindo para os antigos se afastarem é para preservar a família, ou seja, uma tal e colocar os novos, que segundo as informações deveria ser aplicada de forma equilibrada. Simplesmente não acontece. 2 pesos, 2 medidas. Sem contar ainda as denúncias de constrangimento público, gritos no púlpito, xingamentos, humilhações, ou seja, usando o púlpito como cavalo de batalha. Enquanto isso, o bispo está gravando vídeo dizendo que a obra dele, a obra de Deus pelo mundo está crescendo cada vez mais. Mas coagindo o povo, né, os seus liderados, coagindo aqueles que não estão concordando com essas atitudes, principalmente da falta de transparência na parte financeira, isso soa como uma verdadeira hipocrisia, um comportamento incompatível com qualquer atitude de lideranças que se dizem religiosas. E o que acontece? É claro que o silêncio da administração maior, dos cabeças, diante desse episódio principalmente, só está aumentando a revolta dos membros, dos fiéis, que relatam tristeza, indignação e sensação de abandono. E a pergunta é simples: aonde está essa grana? Para que estão usando essa grana? Quem autorizou essas transferências? É isso que o povo quer saber. Será que o bispo sabe disso? Será que a liderança da Debras São Paulo, mundial, né, global agora, sabe do que está acontecendo? Por que pastores estão sendo removidos sem qualquer explicação? Por que denúncias tão graves como essa estão sendo tratadas com silêncio simplesmente? E eu digo uma coisa para vocês, meus amigos, você que é membro dessas igrejas, igreja não é caixa eletrônico. Igreja não pode se tornar empresa familiar, porque quando se torna empresa familiar e a liderança vê como caixa eletrônica, é disso aqui para pior. Porque igreja, instituição religiosa cristã evangélica, são instituições mantidas por fiéis que têm o direito de saber o que está sendo feito, principalmente com os recursos que ele está contribuindo. E quando a liderança se cala diante de um caos, ao exemplo desse aqui, tão grave, o silêncio, no final das contas, vira denúncia. E outra coisa, para finalizar o vídeo aqui, transparência não é ataque, meus amigos. Transparência jamais pode ser levado para o lado de ataque. Transparência é um dever e obrigação da parte dos líderes. No caso aqui, a fé está se tornando, ou vira, né, uma certa cortina para esconder confusões administrativas, autoritarismo, abuso religioso e possíveis irregularidades financeiras. E eu digo mais uma coisa para finalizar o vídeo de vez. Para você que talvez está se questionando aí, a uma hora outra coisa vai explodir, Zaio, pode ter certeza. A pergunta que eu faço para você é quando que essa coisa vai explodir? Porque uma coisa já está muito bem claro, porque quem está pagando a crise dessa conta aqui, principalmente dessa congregação, dessas 3 congregações, não é a sede Adebras mundial, são os próprios fiéis que estão lá no dia a dia, fazendo a sua parte e contribuindo.
Após o pastor deixar o cargo, né? Inclusive eu recebi bem detalhado aqui. A partir daí os problemas, o pastor R, né, deixar o cargo, a partir daí os problemas começaram a se multiplicar, membros relatando valores de contas de outras igrejas que tinham sido transferidos para a sede sem nenhuma explicação, e os membros pedindo transparência zero. Eu, sinceramente, eu não vejo solução para essas coisas. Mas nós esperamos que pelo menos transparência seria o mínimo da responsabilidade da liderança trazer para os fiéis, que são membros que estão contribuindo e têm esse direito. Se você concorda comigo, deixe o seu comentário embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve, ajuda a divulgar o nosso conteúdo e esperamos que a administração dessa igreja venha fazer alguma coisa em prol dos fiéis que estão lá. E o meu conselho é, não dão satisfação, não dão transparência, seca a fonte, não dê dízimo, não dê oferta, que daí eles vão colocar a casa em ordem e vão se obrigar a ser transparente. Se você concorda comigo ou não, é assim que funciona. Deixa o seu comentário aí embaixo que é importante, seu joinha ajuda muito. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zaz, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.